Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Esta é a nossa quinta aula no nosso canal do YouTube, como você já bem sabe. Sempre uma semana antes você recebe ela, para que você possa já estudar a aula do domingo seguinte. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal para que faça parte do nosso canal. Temos toda semana o resumo da Escola Bíblica como esse em aula. Temos vídeos na área da família, vídeos apologéticos, louvores e mensagens edificantes. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, que esse é o grande e único objetivo deste canal, divulgar a palavra de Deus. Vamos à aula de hoje. A unidade da raça humana. Temos alguns versículos de parâmetro que se encontram em Atos 17, 26, todos somos filhos de Adão e Eva. Mateus 2, 10, em Adão e Eva somos todos irmãos. Gênesis 11, 1, a unidade linguística primitiva. Romanos 5, 12, em Adão todos pecaram. João 3, 16, em Jesus todos podem ser salvos, porque Deus amou a todos. E Romanos 10, 12, em Jesus todos somos um. A verdade prática, baseada em Mateus 2, 10, nos diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? É uma pergunta, né? Aliás, duas perguntas. Se Deus é o Pai de nós todos, se somos filhos de Deus, em outras palavras, por que vamos prejudicar o nosso irmão? Por que vamos prejudicar o nosso próximo? Essa é uma questão para você analisar na sua cabeça. A verdade prática diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos, tá? Aqui neste planeta, ninguém veio do macaco. Aqui neste planeta, ninguém surgiu do acaso. Aqui neste planeta, todos nós somos descendente de Adão e Eva. Esquece essas historinhas de boi para dormir contada pelo seu professor de história, de filosofia na escola. A raça humana, ela é descendente de Adão e Eva, pois assim nos garante a palavra de Deus. Entre a palavra do meu professor, a palavra do meu amigo e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Atos 17, 22 ao 28 é a nossa leitura para parâmetro da aula de hoje. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar
ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos. Existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Que coisa linda, né? Paulo, o apóstolo dos gentios, aproveita que os gregos da sua época e os povos que ali vinham adoravam todos os tipos de deuses. Inclusive tinham um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo introduz nesse Deus desconhecido o nosso Deus, só que ele destaca, esse é o único Deus. O que ele queria dizer? Que os demais deuses que eles adoravam não eram nada, eram barro. Eram imagens de ouro, de pau, de pedra, de gesso, como acontece hoje pela idolatria praticada por muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ou se conhece, passa por cima, né? Dá um jeitinho dizendo que não adora, que apenas venera, que apenas reconhece. Não, todas as vezes que você dirigir a uma imagem, a uma foto, ou até mesmo a uma pessoa pedindo intercessão, orando, acendendo vela, fazendo promessa, você está cometendo idolatria. E a Bíblia proíbe, desde o Antigo ao Novo Testamento, não adoreis imagem, não façais imagens, nem do que está embaixo na terra, nem no céu, em lugar nenhum. Adorarás o Senhor, teu único Deus. E este é o Deus que Paulo anunciou aos atenienses, né? Aos gregos, né? Aos amigos que ali estavam naquela cidade. A introdução da aula de hoje nos diz, né, que estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade das línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. É como dissemos, são provenientes, né, de Adão e Eva. Adão, sabemos muito bem a história. Deus forma o homem de um boneco de barro e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Depois faz uma cirurgia em Adão, colocando nele um sono profundo e tirando uma das suas costelas e criando Eva. E a partir desse casal vem a descendência humana, né? Todos nós viemos de Adão e Eva. Isso tem que ficar mais do que claro. A palavra de Deus nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, que é o que estamos falando, Adão e Eva. Por isso eles são os nossos pais. O pecado cometido pelo casal atingiu a humanidade inteira. Entretanto, em Cristo, o homem perfeito, fomos regenerados e reconciliados com o Pai. Tornamo-nos parte de uma grande comunidade espiritual, a qual o nosso Senhor fundou, a igreja. Tá? A igreja que estamos dizendo não é simplesmente as paredes de concreto do templo que você frequenta. A igreja é eu e você e toda a humanidade que reconhece Cristo como Salvador. Essa lição nos mostra que a humanidade tem um tronco comum, Adão e Eva. A unidade humana está ligada ao primeiro casal e carrega consigo a imagem de Deus fundida no homem e na mulher. Tudo originou em Deus. E nossa história originou no primeiro casal, como já falamos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destruídos da glória divina, destituídos, né? Melhor dizendo, destruído, mesma coisa. Perdemos a glória divina com o pecado de nossos pais no jardim do Éden. Todavia,
Em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. O homem só não será salvo se ele não quiser. O homem e a mulher só não serão salvos se eles não reconhecer Jesus. Porque Jesus é o único caminho. Jesus é a ponte que o homem precisa passar para chegar até Deus. Não existe vários caminhos, tá? Não existe segunda chance, não existe purgatório, não existe limbo, não existe reencarnação. A Bíblia diz que nós vivemos uma única vida. Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Jesus não é um dos caminhos. Esquece essa mentira dos filósofos e do diabo. Jesus é o único caminho. Se você quer chegar a Deus, se você quer ser salvo, esquece Maria, esquece os santos, esquece qualquer intermédio que o homem possa ter inventado. Ninguém leva você a Deus se não for Jesus. Porque o caso de Maria é bem simples, tá? Maria é mãe do Cristo Salvador, só isso. Mais nada, tá? Ela foi bem-aventurada, ela foi escolhida para essa grande missão. Mas o que tem que ficar claro aqui é que ser mãe de um herói não a torna numa heroína. Ser mãe de um salvador não a torna numa salvadora, porque a salvação é só em Jesus. Concentremos-nos, pois, desta lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus. Tópico 1. A unidade racional do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Ou seja, todas essas teorias fundadas por grandes pensadores, elas caem por terra diante da palavra de Deus. Elas não passam de teorias. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus em Gênesis 1, 26, 32, 7. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução, né? Aonde aquele macaquinho pulava de galho em galho e de repente um dia ele virou homem. Se você quer acreditar nisso e você acha que a sua mãe é um macaco, como eu já disse nas outras aulas, problema seu. Eu não. Eu sou criação de Deus, tá? O homem não sofreu mutações, né? Através dos animais. Ele foi criado por Deus. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narra as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Atos 17, 26. Logo existe apenas uma única raça humana. Mateus 2, 10. O racismo, conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico contra a humanidade genética do ser humano. Porque nós somos todos iguais. Nós somos todos filhos de Deus. Preto, branco, amarelo, japonês, inglês, brasileiro, italiano, grego, americano, europeu. Todos somos criatura de Deus e todos difundimos de um único tronco, Adão e Eva, como reafirma a palavra de Deus. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversas culturas e eticamente os seres humanos demonstraram possuir uma unidade psicológica comum. 1 Reis 8, 46, Eclesiastes 7, 20
E Romanos 15, 12. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo. Mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Você pode fazer o teste num europeu, num japonês, né? Num povo lá da Ásia, né? Ou do Irã, qualquer lugar, aqui do Brasil, e você verá nos mínimos detalhes que todos têm a mesma base de criação do ser que Deus criou no Jardim do Éden. Todos os homens, mulheres, não importa a sua cultura, se for pesquisado pela própria ciência, verá que ele é composto do barro, que ele veio do barro, que ele tem todos os magnetismos, todas as coisas poderosas deste mundo no seu corpo, provando que todos é de Adão e Eva, queira você ou não. Subsídio didático pedagógico nos diz e nos faz algumas perguntas, né, para entendermos melhor como ver o ser humano, né? Ele é só espiritual? Ele é só corpo? E a questão psíquica? São perguntas que aparecem no dia a dia, mas a própria lição nos traz, né, o alento da verdade, como aqui já viemos falando. Os estudiosos cristãos, campos da psicologia e sociologia, lembram-nos constantemente de que a Bíblia não é um livro de ciência, é um relato de Deus e o seu relacionamento com a criação. É um livro de histórias, ensinos e exemplos de vida. Muitos desses estudiosos traduziram e interpretaram passagens bíblicas para compor descrições da natureza humana. Porquanto não tenham alcançado a unanimidade, parece estar convergido para as seguintes conclusões. Para começar, a Bíblia oferece um modelo psicossocial, ou seja, pessoal e relacional, geral do ser humano. A natureza humana é a humanidade psicofísica, ou seja, carne animada pela alma. As referências ao corpo e à pessoa interior não indicam partes separadas. Antes, parece referir-se a certas funções da natureza humana. O corpo é o aspecto do nosso ser consciente do mundo. Foi criado por Deus e não deve ser considerado mal em si mesmo. Não temos corpo, somos corpo. Como nos bem disse Vicente, o corpo é tanto quanto a pessoa e a alma. O seu corpo não é mau, como ensinou por muitos séculos os gnósticos, né? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. São as ações que eu pratico que traz o pecado para o meu corpo, mas o meu corpo foi criado perfeitamente por Deus. A unidade linguística original da humanidade, tópico 2. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. A língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente, né, no Jardim do Éden. Gênesis 3:8. O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Gênesis 2:23, onde ele diz: ossos dos meus ossos, carne da minha carne és tu, e portanto será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Esse é o poema que Adão fez a Eva quando Eva veio para ser a sua adjuntora. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais
a compreender o Criador. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viriam a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. A confusão linguística em Babel, né? Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Isso se encontra em Gênesis 1 ao 3. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina, Gênesis 11:7, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes as línguas e dispersou por toda a terra. E essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo ainda. Indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles eram de um tronco linguístico comum, mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês. É possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Então aí está a prova definitiva de como se decorreu todas as línguas que conhecemos hoje. Subsídio bíblico teológico, confusões da língua. Gênesis 11:1-9, a ironia no monólogo do Senhor. Os povos estavam unidos, tinham comunicação aberta entre si, contudo anunciaram essas bênçãos em rebelião contra o Criador, Deus. E Deus, então, não permitia ser ignorado. E a loucura da ilusão humana de que posses e atividades criativas eram insuperáveis. Não ficaria sem confrontação, que eles queriam ser independentes. A pior coisa é quando o homem e a mulher querem ser independente de Deus. Nós temos que ser independentes na vida, sim. Temos que lutar e vencer em cada obstáculo que a vida nos colocar. Mas de Deus nós jamais seremos independentes. Então, Deus fez com que a língua se confundisse, para que então cada um pudesse criar a sua independência, mas com a bênção de Deus. O grande projeto foi abandonado e a sociedade unida, mas sem temor de Deus, foi despedaçada em segmentos confusos. Em hebraico, um jogo de palavras, no versículo 9, e por gente, Babel, 9, significa confusão, e a diversidade de língua resultou em balbúcios, ou fala inelegível. Nenhum entendia o que o outro falava. Então eles tiveram que se separar e povoar a terra, como era a ordem de Deus a Noé após o dilúvio. Tópico 3. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado e também quanto à redenção, tá? Tudo se origina em Adão. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, Romanos 5,12. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais, tá? Ninguém escapa da consequência do pecado, a não ser que ele olhe para Jesus, pois Jesus é o segundo Adão. Jesus é o Adão perfeito. Jesus é a redenção
né, de nos salvar do pecado, porque o pecado gera morte e o pecado nos leva para longe de Deus, mas através de Jesus somos reconciliados com Deus. As consequências universais do pecado de Adão. As consequências imediatas do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Gênesis 3, 23, 24. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte. Gênesis 5, 5, né? Nos diz isso. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Romanos 3, 23, porque o projeto de Deus nós não morreríamos, viveríamos eternamente, mas o pecado nos trouxe a morte, essa é a consequência, esse é o salário do pecado, diz Paulo a sua carta à igreja de Roma. Em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos, como já viemos dizendo. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. 1 Coríntios 15, 45 e Romanos 5, 15. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Efésios 2,15. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. 1 Coríntios 11, 13, tá? Então, em Jesus, somos reconciliados com Deus. Em Jesus, não morremos mais, mas passamos desta vida para outra vida. Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se esperarmos de Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança não está nesta vida. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está na moeda, não está no euro, não está no dólar, não está no governo. Nós sempre lutaremos por um governo justo, por um governo que possa ajudar o país que vivemos. Mas só isso, porque a nossa esperança unicamente está ligada em Cristo. É Cristo a nossa esperança, é Cristo a redenção da humanidade, é Cristo que nos livra do pecado, da morte e do inferno, tá? Porque aqueles que morrerem sem Cristo, aqueles que não reconhecerem a Cristo, após a morte segue-se o juízo, diz a Bíblia, ou seja, serão condenados ao inferno, tá? Isso aqui não é para te amedrontar não, tá? Eu estou falando porque a palavra de Deus assim nos garante. Agora, se você não crê na palavra de Deus, problema seu. Quando você acordar, pode ser muito tarde, porque você poderá estar no inferno. Mas enquanto há vida, há esperança. Então aceite Jesus agora. Subsídio teológico. As escrituras também ensinam que todo ser humano individualmente é pecaminoso, em algum sentido, desde os tempos no Éden. O pecado tem ocorrido dentro de grupos. O pecado é claramente encorajado pelas atividades em grupo. A sociedade contemporânea é uma sementeira de tendências baseadas em capacidade, desde a vida embrional, sexo, raça, antecedentes éticos, religião, preferência sexual e até mesmo imposição política. Ou seja, tudo o homem escolhe, tudo o homem pratica, dentro do sexo, dentro desse mundo, dentro do pecado, a perversão sexual, dois homens deitando como se fosse um casal, duas mulheres deitando como se fosse um casal, sexo com animal, droga, depravação, rebelião contra Deus. Tudo isso é consequência do pecado. Se você não se arrepender, é inferno, tá? Não vou te enganar, não.
As Escrituras ensinam que os efeitos do pecado se encontram até mesmo na criação não humana, ou seja, até mesmo nos animais. A maldição de Gênesis 3, 17 e 18 marca o início desse mal. Em Romanos 8, 19 e 22, declara o estado desordenado da natureza. A criação geme esperando a consumação. Palavra grega mataios, frustração, vazio. Romanos 8, 20, descreve a inutilidade de um objeto totalmente separado de seu propósito original e sintetiza a fundilidade do estado presente do próprio universo. O pensamento divino aqui pode abranger tudo, desde plantas e animais e galáxia, aquáticos, né? Tudo está sofrendo pela consequência do pecado do homem, tá? Animais ferozes, né? Enchentes, terremotos, né? Vulcões, né? Guerras, tudo é consequência do pecado humano, do orgulho do homem. Conclusão. Nessa lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de suas diversidades étnica, cultural e linguística, foram uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existir apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Amém? Tá? Um membro não pode questionar o outro membro. Um irmão não pode prejudicar outro irmão, a não ser que seja cristão. Um crente não pode ser racista em hipótese alguma. Isso seria a maior ignorância. Achar que você é maior que o seu irmão, que a sua irmã, tá? Esse é o grande resumo desta aula. Amém? Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Ao receber este link, este vídeo, clique em se inscrever. Compartilhe ele também com os seus amigos, pois assim nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?